Fala, turma do meu coração, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Felipe Cambruzzi, eu ajudo veterinários a ter uma renda de 10 mil todo mês sem se matar de trabalhar. Hoje, o tema da live é como lidar com os medos e ser um veterinário valorizado e reconhecido. Eu trouxe um cara super especial para trazer esse assunto para vocês, é o Felipe Lima, ele já entrou aqui, ele é especialista em medo, a gente vai falar sobre inteligência emocional, ou seja, tudo que está relacionado a medo e como a gente pode lidar com o medo, ultrapassar os obstáculos para conquistar o sucesso, conquistar a valorização e o reconhecimento. Ou seja, são coisas que a graduação não te ensina, Vete, do meu coração. Se apresenta aqui para a turma, conta um pouquinho do Felipe, quem ele é, da onde que ele veio, a trajetória, do como ele descobriu como fazer o destravar das pessoas. Como que você faz isso hoje? Conta pra gente. Rapaz, eu vou falar, antes de tudo, Filipão, que alegria estar aqui com você. Você tem uma missão extraordinária, para mim é um prazer. A gente sempre tem que cuidar para estar perto de pessoas do bem. E o Felipe, ele tem uma energia muito poderosa e tem transformado a vida de muitos veterinários. E quando a gente se conheceu, Felipe, eu fiquei assim impressionado como que às vezes pequenas travas, né, pequenos bloqueios limitam as pessoas. Então hoje, gente, vocês vão ficar assim, assustados, vocês vão ficar chocados, melhor dizendo, quando vocês se derem conta de tudo aquilo que vocês estão perdendo na vida por causa desses bloqueios, dessas inseguranças, dessas travas que a maior parte a gente não vê. Eu sou um apaixonado por medo. Eu ajudo as pessoas a terem mais prosperidade, mais felicidade, mais sucesso na vida, vencendo os seus medos, travando os seus medos. Porque a gente não é a gente quando a gente está com medo, né, Felipe? Então, algumas pessoas têm medo de gerar conteúdo, outras pessoas têm medo de desafio, têm medo de julgamento, têm medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. Então, medo do novo, né? Medo da mudança, medo de fracassar. E tem, enfim, uma infinidade de medos. E esses medos acabam parando a gente. Então eu descobri uma forma de libertar as pessoas desses medos e permitir que elas tenham muito mais resultado em muito menos tempo. E isso é uma chave muito poderosa, porque às vezes, quem é que já passou por isso, bota um eu aí, pessoal. Quem é que já se deparou com um profissional que às vezes a pessoa tem menos experiência que você, menos tudo, menos tempo, menos competência, mas tem mais resultado. E aí a gente começa a perceber o seguinte, tem uma coisa errada nessa história, né? Como é que, poxa, eu sou um profissional competente e tem pessoas menos competentes do que eu tendo mais resultado? Tem alguma coisa errada nessa história, né? A Alessandra já botou aí. Eu já vi muito isso. E eu comecei a me perguntar assim, ei, por que certas pessoas, mesmo com pouca competência, essas pessoas conseguem ter tanto resultado rápido, né? E aí eu comecei a desenvolver um método para tirar essas travas, tirar esses bloqueios. Porque às vezes a gente não consegue botar em prática aquilo que a gente sabe, né, Felipe? A gente não consegue, a gente sabe de muito, mas age pouco. Então você tem muito conhecimento e pouca ação, é o que a gente chama de obesidade cerebral. E aí, ao longo dos anos, eu fui começar a estudar isso aí. Por que algumas pessoas parece que tem alguma coisa que prende o cara? Parece que, sabe quando você olha para a pessoa e fala assim, caramba, essa pessoa tem tudo para ter sucesso, mas ela não é um sucesso. Como poderia ser? Então, ao longo de 24 anos, eu desenvolvi métodos para permitir que as pessoas atinjam o seu máximo potencial, o seu máximo sucesso, o seu máximo impacto na vida das pessoas. E vai ser uma alegria hoje conversar contigo, conversar com a tua audiência aqui e poder ajudar vocês a tirar essas travas, tirar esses bloqueios, tirar essas dificuldades. Falou tudo, cara. Às vezes a gente tem a capacidade ali guardada, só que o medo, ele muda a gente. A gente não é mais o mesmo quando a gente está na presença do medo. E, Filipão, o medo, ele tem alguma definição, algum conceito? O que é medo, por exemplo? Tem alguma definição? Ele pode ser definido? Cara, o medo, ele é o seguinte. O medo, ele é uma forma
de você tentar se proteger de algo que te ameaça. Então, por exemplo, pensa comigo o seguinte, eu acho que eu só tive um único cachorro na vida. E ele era um golden, bem carinhoso, sabe? E aí eu percebi o seguinte, só que ele era muito grande, ele pesava uns 40 quilos. Quando as pessoas chegavam perto dele, as pessoas tinham medo, porque ele era enorme. Por mais que eu falasse assim, ele é manso, nunca mordeu ninguém, nunca latiu para ninguém, nunca rosnou para ninguém, nunca fez nada com ninguém. Mas mesmo assim as pessoas tinham medo de chegar perto, porque ele representava uma ameaça. Então, para muitas pessoas, por exemplo, gerar conteúdo na internet e vender serviço é uma grande ameaça. E, gente, eu vou dar uma voadora em vocês com todo o amor do mundo. Quem não tem o poder de vender está condenado a ser pobre. Eu vou falar de novo para vocês entenderem. Quem não ativou, não despertou o poder de vender, está condenado a ser pobre. Felipe, como assim pobre? Pobre de dinheiro mesmo. Ou pelo menos você vai ter uma limitação financeira absurda. É por isso que muita gente, Felipe, você deve conhecer vários veterinários que eles são muito competentes, mas não conseguem gerar conteúdo na internet. Aí ninguém conhece o cara, ou a moça. São muito competentes, mas eles não conseguem, às vezes, botar preço, cobrar o valor que eles merecem. Aí, pelo medo de não fechar o negócio, eles cobram menos. Aí vai cobrando menos, aí quando você cobra menos, você tem que ter mais cliente para compensar, né? Então, pensa comigo assim, ó, se eu sou um veterinário, eu ganho 10 mil reais por mês e eu cobro menos, 50%, 30%, eu vou ter que pesar o meu trabalho para compensar esse valor que eu cobro menos. Isso é muito ruim. Então, as pessoas, elas não conseguem se dar conta, muitas vezes, Felipe, mas assim, ó, todo mundo que está aqui poderia ter 10 vezes mais o dinheiro que eles têm na conta bancária, se não fossem os seus medos. Porque, pensa comigo, um veterinário é contratado, uma veterinária é contratada para prestar os seus serviços. Seja lá o que for, não importa. Se você é um veterinário que trabalha com, como é que chama? Educação canina, é isso que você assim fala? Com educação canina. Não importa se você é um veterinário que simplesmente você faz uma consulta, sei lá, de rotina. Ou se o cachorro está com um probleminha lá e você... Né, tem as vacinas, não tem as vacinas para dar, né? Então, vou pegar... Eu acho que não tem coisa mais simples do que vacina, né? Eu acho que não tem. Tem alguma coisa mais simples do que vacina? É o básico. Vacina, não. O tutor já busca. A primeira coisa que eles pensam é a alimentação, a ração e a vacina. Primeira coisa. A alimentação, a ração e a vacina. Então, se na hora em que você recebe uma pessoa que traz o seu cachorrinho e você tem a confiança, a liberdade de estabelecer um relacionamento com aquele cliente, de conversar, de ouvir, me conta a história do seu cachorrinho. Como foi que você chegou? As pessoas adoram contar, né? Era um sonho e tal. E me conta o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta. Deixa eu tentar entender a rotina dele. Deixa eu tentar entender um pouquinho como que é ele, como que é a tua casa, como que é isso. Você tem filhos? Aí você já vai avançando, né? É um cachorrinho para criança? Não é? Deixa eu tentar entender. E aí a pessoa vai abrindo o jogo. Daqui a pouco você conversa, foi uma boa prosa e você começa a criar relacionamento. Então, gente, anota essa palavra. É uma palavra muito poderosa e, infelizmente, os medos, eles limitam muito os nossos relacionamentos. E quando a gente está livre de medos, a gente tem confiança, a gente consegue, com os nossos clientes, construir uma ponte, um relacionamento bacana. E aí as pessoas
elas, além de te recomendar para outras pessoas, elas se sentem mal se for em outro veterinário. Né? Deve ter gente que fala assim, olha, eu precisei levar meu cachorrinho na emergência, mas eu só levei porque Como se foi estivesse emergência pedindo mesmo. desculpa. Né? Não, me desculpa, é porque você gera uma relação, além do tu paga a consulta, eu faço a consulta. Muito além disso. Então, assim, quando você tem um relacionamento, existe confiança, existe a capacidade da pessoa falar com vocês, ei, ó, eu tenho essa preocupação, esse medo. E aí, quando você faz relacionamento, as pessoas, além de te indicar, elas acabam construindo uma capacidade de conversar com você e falar, ei, por que você não faz tal coisa? Por que você não... E ela começa a te trazer ideias, ela se importa com você. Ó, E aí você tem outro jogo. Filipão, demais, demais, incrível. Você tem outro jogo. Então, assim... E aí, muitas pessoas, Felipe, nem conseguem entender como que constrói esses relacionamentos. É um negócio assim tão louco, sabe? Tão surreal, que as pessoas falam assim, mas como é que eu vou fazer? E a pessoa não vai achar que eu estou sendo chato, perguntar se tem filho, né? A pessoa trouxe o cachorro para cá para dar uma vacina nele ou para outra coisa. Eu vou perguntar se tem filho. Vai, não é crime não. Tu não pode ir no penal, você pode procurar assim, ó. Se perguntar se tem filho, não vai preso não, moço. Você se importar com a pessoa, sabe? Você conversar com ela, você faz uma consulta, no dia seguinte você liga pro cara e você fala, oi, tudo bem? Eu tô te ligando porque eu quero saber se tá tudo bem com vocês. Quantas vezes, quando eu tinha cachorro, minto, eu tive dois. Um grandão e eu acho que ela era uma Shih Tzu, a segunda. A segunda era uma traquina danada pra caramba. Eu não tinha alguém para me ensinar esse negócio de educação canina, ela fazia cocô na casa toda. Ela era danada. E aí eu lembro que em todas as consultas que eu levei os cachorrinhos que eu tive na vida, ninguém ligou para perguntar nada. Ninguém mandou um WhatsApp falando assim, ei, como é que tá ele? Como é que tá o cachorrinho? Como é que tá tal coisa? Né? E perguntar como é que tá. Então é você se importar com as pessoas. Só que pelo medo, o medo da rejeição, o medo de ser julgado, o medo do que a pessoa vai falar, você fica se retraindo. Aí você não cria novos relacionamentos, você não tem amizade. Eu costumo dizer, Felipe, que a gente não tem nenhum problema na vida. O nosso único problema é que a gente não conseguiu encontrar pessoas que possam nos ajudar a resolver qualquer problema que a gente tem. Qualquer problema que a gente tem. Então, assim, eu fico muito feliz de ver, Felipe, que a forma como você lida com seus mentorados é uma relação de amizade. É uma relação de quando encontrar em algum lugar, vai ser um momento feliz, vai ser um momento bacana. Vai ser um momento em que vai dar um abraço, vai dizer, pô, que bacana, que bom te ver. E isso é muito poderoso, porque hoje em dia a internet está cheia de gente fake. Hoje em dia a internet está cheia de gente que fala que é, que não é, mas que não tem uma essência verdadeira, né? Assim, você é só mais um número. Você é só mais um número para mim. Isso é muito feio, né? E é muito legal quando a gente constrói essa amizade, porque daqui a pouco você vê que você não tem amigos, você tem clientes que têm um carinho por você. E isso é muito poderoso. Isso é uma riqueza, Filipão, né? e nesse trabalho de comportamento animal que a gente faz, a gente atende em domicílio, né? Então a gente tem um ouro nas mãos. Por quê? Porque a gente vai entrar na casa da pessoa, ela precisa confiar na gente, ela vai estar mais exposta, ela vai estar mais vulnerável, ela vai se entregar mais porque ela está mais confortável, ela está na casa dela. Às vezes ela está de roupa, te recebe de roupa, de bermuda largada, de roupa de dormir, está bem confortável. Então, para ela abrir o coração dela, é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente criar uma relação e construir a relação com ela. E manter essa relação de amizade, de vínculo, né, de intimidade. Porque a gente vai toda semana na casa da pessoa. É diferente, Felipe, de um atendimento num consultório, parede fechada, mesa de inox. Então, é mais difícil fazer isso. Dá para fazer? Claro que dá.
né? Tem jeito para fazer isso. Só que no domicílio, com comportamento, é mais leve isso, é mais tranquilo de fazer. Sim, E o legal, é verdade. legal que a hora que você Pode falou de falar. relacionamento, eu sorri, porque ontem, na live de ontem, eu falei, anotem essa frase, essa palavra, relacionamento, é super importante. Aí veio o Filipão aqui, vou bater o martelo e falar, é mesmo, verificado, é muito importante. É verdade. É a chave. É a chave porque, assim, olha, se você não tem um relacionamento com seus clientes, eles vão trocar você por qualquer outra pessoa, às vezes assim, ou por dinheiro ou por qualquer conveniência. Agora, quando você tem um relacionamento, aí você consegue fidelizar os clientes. Você consegue expandir a tua atuação, você consegue gerar uma confiança tão grande que quando você fala assim, olha, eu tenho um outro serviço que eu poderia prestar para você, e a pessoa vai confiar, porque ela sabe que você não é uma pessoa má. Todo mundo hoje em dia tem medo de ser enganado. Todo mundo hoje em dia fala assim, mas tu só quer me vender outra coisa. Mas você só quer ganhar dinheiro em cima de mim. As pessoas têm esse medo. Quem aqui tem medo de quando, sei lá, você está conversando com um profissional, aí a pessoa vai lá e oferece um serviço para você. Oferece outra coisa. E depois oferece outra coisa. E depois oferece outra coisa. Aí você olha para a pessoa e fala assim, você está me achando com cara de banco, é? Você está achando que eu vou comprar tudo seu aqui? Mas quando você conversa e tem relacionamento, existe confiança. Aí você fala, olha, existem essas oportunidades. Pode ser assim, pode ser assado, pode ser maior, pode ser menor, mas fica à vontade. Então, assim, você tá entrando na casa de alguém. Caramba, que confiança, né? E uma coisa importante, Felipe, que a gente tem que ter é o seguinte, a gente precisa entender não só sobre os nossos medos, mas também os medos dos nossos clientes. Qual é o medo? Qual é o medo que você tem? Né? A Alice botou aí, ó, escutamos muito. Vete, só quer saber de ganhar dinheiro. Inclusive. Uau! Olha isso. Gente, quando você tem relacionamento, a pessoa nunca vai dizer isso. A pessoa nunca, jamais. Você só quer saber de ganhar dinheiro. Por mais que você ofereça, você pode oferecer um carro. Você pode chegar na casa do cara e falar assim, vou vender um carro para você colocar o seu cachorrinho dentro e você andar com ele. O carro é 100 mil. A pessoa vai olhar, tá bom, mas talvez eu não queira esse carro agora. Mas ela não vai ver você com maldade. Ela vai ver você com amor. Por mais que você possa oferecer e tudo mais. Então, assim, eu acredito também, Felipe, que nós precisamos selecionar os nossos clientes. Você não pode, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É para quem merece os seus serviços. Agora, se você é um veterinário que você está correndo atrás do cliente, aí você não tem como. Você acontece isso. Desculpa te interromper. Acontece isso, Filipão. Por exemplo, assim, quando o veterinário ele é um tipo de medo isso, de ficar sem cliente. Aí sabe o que ele faz? Dá desconto. Ele começa a dar desconto, começa a baixar o preço para ter mais clientes, porque ele não sabe vender, ele tem medo de vender. Então, a forma que ele encontra de fechar o negócio é dando desconto. Aí o cliente vem, né, pelo preço, aquele cliente ruim que só quer preço barato, ele vai embora pelo preço também, né? Eu vou te falar uma coisa, Felipe. No fundo, as pessoas só estão com medo. E aí, o cara que vem pelo preço, qual é o medo dele? É de gastar um dinheiro que ele não precisa gastar. Então, na hora que você tira o medo do cara, você fala, vem cá. Por exemplo, eu tive um cachorrinho que ele tinha uma displasia coxo-femoral. Tô sabendo da parada. E aí, ele rompeu o ligamento cruzado do joelhinho dele. Na hora que ele rompeu o ligamento cruzado, aí eu pensei, vai ter que operar a parada, né? Porque o joelho dele tava frouxo, assim, ele tava mancando. E aí eu fui no veterinário, aí conversei com ele falou, eu opero. Beleza. Aí quanto é? Aí ele falou lá o valor, não lembro quanto que foi.
Só que não me passou confiança, sabe assim, não me passou segurança. Aí eu fui em outro veterinário. Aí ele falou assim, olha, eu vou te cobrar. E ele cobrou um valor, não era muito mais barato, mas eu senti mais confiança no segundo, apesar de ser mais barato. Aí foi feita a cirurgia nesse cara. Mas, Felipe, o joelho do cachorro infeccionou. Foi um rolo do caramba, porque o local que ele operou, depois eu fui descobrir isso, não era uma sala de cirurgia. Era uma sala qualquer. Então você imagina, você faz uma cirurgia numa sala qualquer. Depois eu fui entender. Aí eu procurei um cirurgião, um ortopedista. Quando eu entrei lá, eu falei assim, agora eu sei o que é um negócio legal. Porque, cara, parece um hospital de ser humano. De pessoa normal, pô, um negócio assim, tudo no azulejo, tudo tinha lá as coisas do que você falou da bancária de alumínio e tal, mas era tudo top. E aí, quando ele saiu da cirurgia, ele já veio pisando no chão. Eu falei, que diferença, cara. Que diferença. Então, assim, a confiança que você estabelece abre portas que o dinheiro nunca vai abrir. Nunca vai abrir, nunca. Então, assim, qual é a diferença entre os veterinários? Eu vou usar uma palavra pesada, viu, pessoal? Eu vou usar uma palavra pesada. Qual é a diferença entre os veterinários que estão mendigando cliente para os veterinários que são disputados? Primeiro, eles têm um padrão de qualificação top. Eles sabem prestar um serviço de excelência. E eles, ao mesmo tempo, eles conseguem criar uma comunicação nas redes sociais, na forma de vender, na forma de se portar, na forma de apresentar, de tal forma que as pessoas disputam a pessoa. E aí chega um momento que você fala, ei, eu não tenho mais agenda. Porque tem tanta gente que quer o que eu faço que eu não consigo dar conta de todo mundo. Essa é a virada de chave. É interessante porque se a gente tem medo de ficar sem cliente, a gente vai ficar cada vez mais sem cliente, né? Igual esse cara que você citou aí, que ele ele já é escasso, ele não tem medo de ficar sem cliente. E os clientes percebem que ele não está mendigando o cliente, que ele não está correndo atrás só do dinheiro dele. Fica nítido isso. Cara, foi assim, eu lembro que o valor que eu paguei foi o dobro da primeira cirurgia. Acho que foi quase isso, foi o dobro. Sei lá, um era 3.500, outro era 7. Mas a negociação foi bem mais leve do que a outra, sabe? Foi uma negociação pesada. Tem que pagar o anestesista, tem que pagar isso aqui, tem que pagar isso aqui. O cara só falou assim, é X. É isso. Aí depois ele abriu todos os preços e falou, tá aqui. Então, assim, Felipe, o que a gente tem que ter clareza, né? Que a gente precisa desenvolver essa confiança baseada em método, baseado em você precisa conviver com pessoas extraordinárias para se tornar extraordinário. Ninguém é extraordinário à toa. Se você olhar para qualquer pessoa do mundo e você falar assim, essa pessoa, ela é extraordinária, pode ter certeza que ela precisou conviver com gente extraordinária para que ela aprendesse a ser extraordinária. E isso eu vejo nos veterinários que eu já tive a alegria de fazer uma sessão de destrave de medos, né, dentro da mentoria do Felipe. E eu percebo assim, Felipe, que as pessoas, quando elas buscam um padrão de excelência na vida, e elas se conectam, e elas convivem, é contagiante, cara. É muito bonito ver o que você faz, ver os seus mentorados, ver os resultados deles, né, ver as provas aí, que a gente chama de prova social, né? De você pegar um depoimento de alguém e falar assim, ei, eu consigo faturar 10 mil reais por mês ou mais, né, sem me matar e trabalhar. Eu consigo
ser reconhecido, ser valorizado, ser bem pago no meu trabalho. Isso é muito massa. Isso vira uma chave de vida. Obrigado, Filipão. Gratidão pelo feedback. Isso é o que me motiva a levantar da cama todos os dias, cara. Porque eu vejo, como eu sou veterinário, eu vejo o que o colega passa, porque eu passei por isso. Eu tinha muito medo. Eu era um cara cagado de medo, tinha medo de tudo. O cara espirrava do meu lado, eu tinha medo de conversar com ele. Eu tinha medo de me relacionar, eu tinha medo de ser julgado, eu tinha medo do mercado de trabalho, eu tinha medo de ficar pobre, igual o médico veterinário que não sabe vender ele, depois ele fica com medo de ficar pobre. Então, quando eu descobri que eu que eu tenho um jeito na medicina veterinária com comportamento canino para o veterinário se destacar, eu pensei assim, eu não posso guardar isso para mim, eu tenho que ensinar isso para o colega, eu tenho que fazer com que ele coloque para fora a aptidão que ele tem ali guardada por causa do medo. É igual você falou, o medo está travando ele, tá deixando ele sem fazer, sem colocar a mão na massa. E aí, Felipe, você falou do comportamento canino, né? E aí, imagina que você olha para alguém, para um veterinário que não trabalha com comportamento canino. Ele é um veterinário que ele não tem essa habilidade, ele não tem, né, essa especialidade, ele não sabe fazer isso. E aí você fala assim, você pode trabalhar com comportamento canino. E aí, pelo medo, o medo talvez de mudar de nicho, o medo talvez de não conseguir aprender, o medo do que as pessoas vão falar, né? Porque, peraí, será que um veterinário que trabalha com comportamento canino, ele tem uma boa atuação, ele é bem pago, ele consegue, ele não consegue? Então as pessoas têm muito medo, né? Com medo da mudança. Eu estou aqui, eu tô tranquilo, estou na minha zona de conforto, e aí eu vou dar um outro passo, agora eu vou investir nisso. Eu vou aprender a trabalhar em um nicho que eu não trabalhava. E aí, os medos freiam a gente. E o mais doido, Felipe, é você ver gente que tem muito potencial não conseguir explorar isso. Porque, por exemplo, você ver assim, um gigante com medo do ratinho, de um ratinho. Sabe? A pessoa é uma pessoa gigantesca. Ela fala, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu vou conseguir não só aprender, mas atuar nessa área, né? E quando as pessoas descobrem a força que elas têm, ninguém segura elas. E eu tô cansado de ver gente que tem, assim, aquela coisa da síndrome do impostor, né? Pô, será que eu sou um bom profissional? Será que eu posso cobrar mais caro do que todo mundo? Ou eu tenho que cobrar menos, né? Quanto é que está o mercado? O mercado, a consulta, né? O adestramento está X. Então eu vou cobrar menos, porque aí as pessoas vão querer ficar comigo. Né? E acredita, eu já comprei coisas onde o fator decisivo foi a linha mais cara. Eu já comprei um serviço, né, um produto, um serviço, que eu olhei para o cara e falei assim, qual foi? Assim, tava tudo muito igual. Aí eu olhei para o sujeito e falei assim, aquele cara está cobrando mais caro. Eu fiz o fulo dele. Por quê? Porque deve ser melhor. Eu estou pagando mais caro. Né? Quantas vezes vocês aqui que estão convidando a gente aqui, você já comprou uma parada mais barata, um serviço mais barato, e aí depois você teve que pagar de novo e comprou mais caro? Quantas vezes? Então a gente já fica meio ressabiado, ó, o medo, né? O medo do barato. E a gente já fica pensando assim, ei, será que isso é bom mesmo? Então assim, gente, para gente trazer algumas conclusões aqui, Felipe. Todos nós temos medos, porém a gente precisa aprender a destravar, a resolver esse medo. Eu vou usar uma palavra que é uma palavra de metáfora, mas é uma palavra muito verdadeira, que é a gente precisa aprender a curar os nossos medos, porque os nossos medos, eles nos impedem de ter o resultado que a gente podia ter tido. Os nossos medos nos empobrecem, os nossos medos apagam a nossa luz. Os nossos medos, eles nos limitam, eles nos tiram a liberdade, a gente é um escravo do nosso medo. E todos vocês que estão aqui,
se vocês querem prosperar de verdade, qual é a chave para que a gente possa prosperar com força? Passo 1. Você precisa se conectar com pessoas extraordinárias. Conversar e conviver com pessoas extraordinárias. Ninguém cresce sozinho. Não tem nem, eu não conheço ninguém extraordinário que sozinho o cara se fez. Não tem como. Pessoas extraordinárias se conectaram com pessoas extraordinárias e se tornaram extraordinárias. Essa é a parada. Segunda coisa, você precisa, além de estar perto, você precisa entender quais são as inseguranças que param você. Quais são os medos que te impedem de dar o próximo passo. E às vezes, as pessoas, Felipe, tem um negócio, parece que tem um bug na cabeça que é assim, ó. Vocês querem prosperar, não quer, pessoal? Quer? Então entenda uma coisa. Primeiro a gente planta, depois a gente colhe. As pessoas querem primeiro colher para depois plantar. Não, moço. É assim não. Na vida, primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Quem tem medo de plantar, nunca vai colher nada. Às vezes a gente tem medo de investir, de se dedicar, de pagar o preço, sabe? De falar, ei, eu vou fazer isso aqui acontecer. E aí, quando você planta, nem tudo aquilo que você planta vai germinar. Mas quando você planta do jeito certo, com estratégia certa, no ambiente certo, a chance de dar certo é muito alta. Especialmente quando você usa métodos que já foram validados. A sua chance de erro é muito menor. É muito menor. Então, assim, Felipe, a mensagem que eu quero deixar para a sua audiência: não fiquem sozinhos. Ao longo da nossa história, a gente não foi treinado para se conectar com gente extraordinária. Os pais da gente falavam para a gente assim: ei, só depende de você. E nada depende só de você. Tudo pode depender, ó, das pessoas que você se conecta. A gente até brinca, né, Felipe? Que, poxa, até para você ser corno, você precisa de mais 2 pessoas. Então, gente, nada depende só de você. Para de ser uma pessoa sozinha na vida. Para de ser uma pessoa que não se conecta com gente extraordinária. Para de ser uma pessoa que não pede ajuda. Para de ser uma pessoa que não está buscando essa conexão com pessoas que podem te ajudar a crescer. Para. Se conecta com gente. E entenda, peraí, quais são as inseguranças que me travam? Quais são os medos que me param? Porque na hora que você vencer essas inseguranças, você vencer esses medos, ninguém vai parar você. Ninguém segura mais você. Ninguém. Tem um mentorado meu, que depois que ele aprendeu o meu método, Felipe, ele falou uma frase que eu achei interessante. Ele disse assim: eu tenho medo de pessoas que não têm medo. Porque a pessoa ela vai para porrada, ela vai para guerra, ela vai para cima. E se der errado nada, vai dar errado. Alguém que tem medo de errar, medo de fracassar, medo de não conseguir ter sucesso em algo, de alguma forma todo mundo tem. Só que, quando você coloca na tua cabeça, vai dar errado, moço. Vai dar errado. E quando der errado, eu aprendo com erro e eu vou fazer dar certo até dar certo. Eu não tenho medo de dar errado. Porque eu não tenho compromisso com erro. Porque errar é humano. Porque só não erra quem não faz. Agora, quando dá errado, eu lembrei de uma coisa muito louca agora, Felipe. Eu lembrei o seguinte: uma vez, cara, eu devia ter, sei lá, uns 18 anos, por aí. E eu tinha acabado no namoro. Aí, cara, eu fui pra uma boate com os amigos. E não sai coisa boa, né? O namoro acabou. Você tá com um monte de amigo. Com 18 anos. O que é que os amigos falam? Vamos beber, vamos fazer não sei o que e tal. Cara, eu nunca fui de beber na vida. Até hoje eu não bebo. Mas naquele dia, eu tomei, eu acho que foi 2 latas de cerveja e uma dose de tequila. Só isso. Cara, eu fiquei bebaço. Eu fiquei assim,
eu passei mal, foi terrível. E eu me lembro o seguinte, que naquele dia eu não conseguia nem andar, de tão bêbado que eu fiquei por causa de 2 latas de cerveja e uma dose de tequila. Eu me lembro que 2 amigos me seguraram e me levaram para casa. Então, gente, quando você se conecta com pessoas, até quando você cai, as pessoas não deixam você no chão. Talvez um dos piores erros dos seres humanos da atualidade é a solidão. É você não ter para quem pedir ajuda, é você não ter com quem contar, é você não ter pessoas que você pode se conectar para você ser melhor. E eu pergunto para vocês, quem são as pessoas que você conversa e convive que te ajudam a ser melhor? Quem são as pessoas que podem te ajudar a evoluir na sua carreira, na sua profissão, a evoluir expandindo, sei lá, o teu mercado, para aumentar teu faturamento, para melhorar o teu negócio? Quem são as pessoas que você convive? Porque se você não tiver ninguém para te ajudar a ser melhor, dificilmente você vai ser melhor. E não é sobre aquilo que você sabe. Não é sobre o que você sabe. E às vezes, Felipe, não é nem sobre o que você faz. Porque o que você faz sozinho é muito menor do que o que você faz com outras pessoas. E muitas vezes a gente precisa de ajuda para colocar em prática até aquilo que a gente sabe. Então, você sabe de algo, sei. Você só vai conseguir botar aquilo em prática mesmo se você estiver se conectando com pessoas que vão te ajudar a executar aquilo. Com consistência, com foco, vencer as dificuldades e não parar. E mesmo se você não conseguir caminhar, as pessoas vão colocar você no ombro e vão dizer, ei, vem comigo, vamos junto. Então esse é o grande poder de você estar perto de pessoas. E para caminhar para o final da nossa live, Filipão, eu quero deixar uma mensagem para todo mundo que está escutando a gente aqui. Se você é um veterinário, se você é uma veterinária, e em algum momento você tiver a oportunidade de conviver, de conversar com o Felipe, com o time que ele tem, ele não é sozinho, ele tem um time também, pessoas que estão junto, não perca essa oportunidade de fazer parte de uma comunidade de pessoas que crescem. Porque talvez o que o Felipe vai te ensinar vai ser muito valioso, mas eu acredito, não fala com o Felipe não, tá, gente? Eu acredito que mais legal que os conhecimentos que ele tem é você ter com quem contar, é você poder pedir ajuda, é você poder tirar uma dúvida, é você poder falar assim, ei, vem cá, eu estou tentando fazer isso acontecer, mas eu não estou conseguindo, você pode me ajudar? Sabe? É a força da comunidade. Eu acredito que a comunidade de pessoas que estão ao redor desse ambiente, Felipe, que você criou, talvez, cara, ela seja tanto quanto até mais forte do que você. Porque, chuta pra mim aí, quantos mais forte você já teve até hoje? Todos juntos, nossa senhora, muito mais poder. Quantos mentorados você já teve até hoje? Chuta aí. São, gente, 500 pessoas. Imagina você estar num ambiente onde você pode contar com 500 pessoas. É isso. E na vida, a gente se depara muito mais com pessoas que puxam a gente para baixo do que empurram a gente para cima. Agora, imagina você estar num ambiente, numa comunidade onde tem o Felipe e ainda pessoas que vão de forças com você. É 501, né? 500 e mais o seu time. Então, é algo muito poderoso. E é algo que traz uma virada de chave, porque a grande mudança que a gente vive na vida, ela não é muitas vezes de dentro para fora. Ela é de fora para dentro, é a mudança de ambiente. Então, gente, anota aí, ó, aquilo que não está acontecendo na sua vida é porque você não está no ambiente certo, primeiro, você não está no ambiente certo, conversando com as pessoas que podem te ajudar a crescer. E segundo, porque você não está destravado para viver esse ambiente. Talvez você até esteja num ambiente legal, mas tem algo travando você. Tem algo bloqueando você.
tem algo parando você e você não consegue fazer melhor. Essa é a parada. Aí onde entram os medos. Os medos nos afastam das pessoas, os medos fazem com que a gente não peça ajuda, vem a vergonha, vem a timidez, os medos fazem com que a gente fique quietinho, não quero incomodar ninguém, eu não quero incomodar ninguém. Então a gente acaba se retraindo muito, muito. Os medos limitam muito a gente na vida. Bom demais, bom demais. E quando a gente fala conviver, né, Filipão? Não é só conviver do lado, não precisa a pessoa estar fisicamente do seu lado, ela pode conviver, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está se relacionando. Por isso que eu chamei o Filipão aqui. É um parceiro meu, um amigo, é o cara que mais pode contribuir com a gente com relação ao medo, por isso que eu escolhi ele para estar aqui com a gente. E você, porque o veterinário ele fala muitas vezes, mas eu não vou conseguir conviver. Você fala que a gente é a média desse tipo de pessoas que a gente convive e tal, que eu falo isso para eles sentem, mas meus colegas do meu lado só me colocam para baixo, é só reclamação, mas do meu trabalho, né? Mas sai da bolha, né? Entra, tem o Filipão aqui, ó. Segue o Felipe para vocês verem o conteúdo dele, que é incrível, fala de medo, te destrava o tempo todo, ele tá gerando conteúdo para destravar o tempo todo. Então, é só questão de olhar, abrir a cabeça, abrir a mente e procurar as pessoas certas. É verdade. E tá junto, a internet está aí para isso, né, Felipe? Quando a internet, de alguma forma, a internet pode aproximar as pessoas, e quando essa proximidade acontece, parece que existe uma chama, né? Eu sou um cara de muita fé, assim, tenho muita fé em Deus, e eu acredito firmemente que quando dois ou mais se unem, né? Existe uma presença boa. Então, é sobre estar junto, unir forças, ir para a guerra junto. A vida é uma batalha e a gente não pode se aventurar de estar sozinho. Eu quero finalizar essa live, gente. Olha, quando eu tinha, isso tem uns 15 anos, mais ou menos, e eu tive muito sucesso na minha vida, depois eu tive dificuldades. E por vergonha eu não pedi ajuda. Isso me levou a escrever uma carta de suicídio. Eu decidi acabar com a minha vida porque eu tinha uma simples escolha. Opção A, pedir ajuda. Opção B, morrer. Eu acho que a opção B é mais legal. Então, se eu puder deixar uma mensagem final aqui para vocês, para que vocês acabem com isso na vida de vocês, pare de viver uma vida sozinho ou sozinha. Pare de viver uma vida onde você não se conecta com pessoas que podem te ajudar a viver o extraordinário. Pare de viver uma vida onde você tenta resolver tudo na força do seu braço. Essa é a pior situação. A situação mais perigosa do mundo é você estar sozinho. Boa, incrível. E a chave vira quando você se conecta com um cara como o Felipe. Bom demais. Você voa. Gratidão demais mesmo por ter contribuído comigo e com a galera toda aqui, ó, com vários ensinamentos, várias sacadas. E a mensagem de hoje fica: relacionamento, é isso. Bom demais, Filipão. Relacionamento. Tá, meu querido. Vamos juntos. Sucesso. Valeu, irmão. Felipe, um abraço para você, um abraço para todos aí. Conta com a gente. Pessoal, cola no Felipe. Valeu. Um abraço. Tchau. Valeu.